Paulo, vamos lá então. A gente viu esta semana pessoas próximas ao Donald Trump dizendo que ele está preocupado com estes países como o Brasil, que tem implementado uma perseguição política com o uso de tribunais. E ele, pessoalmente, sabe bem o que é isso, porque o próprio Donald Trump sofre esse tipo, ou sofreu, porque agora vão dar um tempo, né, porque ele foi eleito, mas ele sofreu esse tipo de perseguição. Então, o que você acha que pode ter de consequências para o Brasil a partir de toda a visão dessa perseguição política que a gente tem no Brasil? Eu acho que é um assunto com muitas nuances, né? Primeiro, a Ana citou bem, nós temos um secretário de Estado latino, o que mostra um pouco da mudança do eixo de preocupações do governo dos Estados Unidos, né? Não está no Oriente Médio, como já esteve, não está na Rússia, como já esteve, não está nem na China especificamente, mas trouxe alguém de descendentes de cubanos, então que tem bastante preocupação, principalmente um tema muito forte para ele é justamente a questão do comunismo. É uma pessoa que fala sobre Foro de São Paulo e uma pessoa bastante preocupada com o eixo comunista da América do Sul, esse que tem gente que diz que não existe e tem gente que assume que é comunista. Então, Marco Rubio é uma pessoa bastante alinhada nesse sentido. Por outro lado, nós temos que ter as expectativas ajustadas, né? Muita gente não pode achar que o Trump é o presidente amanhã, então vai cancelar imediatamente o visto do Alexandre, vai sancionar, vai botar a ditadura brasileira para fora, porque não é assim. Não é assim que a banda toca, né? Nós temos um governo novo entrando, com muitas mudanças dentro da administração, pessoas que vão chegar agora, políticas públicas que precisam ser formuladas, ainda não há escolha, por exemplo, hoje eu apurei isso, ainda não há escolha para quem será o próximo embaixador do Brasil. Nós não temos ainda uma política muito definida em relação ao Brasil. Havia até recentemente uma ala dentro do entorno do Trump que até achava que, olha, estamos chegando agora, vamos estabelecer um contato com o governo brasileiro, ver o que é possível encontrar de meio termo. É claro que a negativa do Alexandre ao convite do presidente Trump para que o Bolsonaro viesse à posse nos ajuda, porque mostra que não há diálogo, já que cria uma predisposição e uma má vontade. Mas, de novo, o tema que a Ana abordou e o Rodrigo também, as questões de como o Brasil, como os Estados Unidos, como pessoalmente o presidente Trump levam muito a sério essa questão do que vem sendo chamado de lawfare, né? A palavra fair em inglês é uma palavra utilizada para guerra e law é lei, então é você utilizar o judiciário como instrumento da guerra política. Esse é um termo que vai acabar entrando no vocabulário dos brasileiros muito em breve, né? O que é esse lawfare? É um assunto muito sensível dentro do governo, muito sensível para o presidente Trump. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Algumas coisas que nós temos que observar na mudança na política externa americana, e hoje eu conversei bastante com o Mike Benz a esse respeito, e com outras pessoas, com o próprio Bannon também. O primeiro é que se torna uma prioridade para o governo a questão da liberdade de expressão. O governo foi vítima, lembrem-se, 4 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos era Donald Trump, e ele estava saindo do poder exatamente nesse dia, sem sequer ter redes sociais. Ele estava com as suas redes sociais bloqueadas. Então, vejam como esse é um assunto, mais ou menos tipo eu e o Consta. Então, vejam como esse é um assunto importante para o Donald Trump. O segundo aspecto que é importante é a forma como o governo brasileiro tem se posicionado, ou melhor, o regime brasileiro, para usar as palavras bem escolhidas pelo presidente Milei, tem se posicionado nas questões de política externa em completo antagonismo aos Estados Unidos. E aí a gente pode falar que
desde o apoio explícito ao Hamas, que é uma organização terrorista, o que por si só já é muito problemático, até o apoio ao governo ilegítimo da Venezuela, mas, claro, principalmente o alinhamento com a China, né? O Brasil que vem vendendo reserva de urânio para a China, que vem se aliando à China para querer enfraquecer o dólar como moeda de comércio internacional. Esses são assuntos que são enxergados pelo novo Departamento de Estado e pelo antigo também, em certa medida, deveria ter sido, como assuntos de segurança nacional americana. Então, esses são dois aspectos. E um terceiro aspecto, que é um aspecto que eu acho que é inexorável, não só na política externa americana, mas a gente vai começar a ver isso de países também como a Argentina, o próprio presidente Milei, eu não posso aqui falar muito, mas é algo que é muito caro para ele, é o reconhecimento de eleições, de resultados de eleições, apenas de eleições que sejam conduzidas com voto de papel, isso está especificamente no programa de governo do Donald Trump, votos de papel e auditáveis. Então, nós devemos enxergar um governo americano pressionando nessas três direções, para que seja restituída a liberdade de expressão, para que sejam preservados os interesses de segurança nacional americano, que hoje em dia são antagonizados pelo Brasil, mas também pelo aspecto da verdadeira democracia, que passa por um sistema eleitoral funcional, auditável, com confiança popular, mas também sem lawfare, né, onde a oposição possa concorrer de forma livre. Caso essas três políticas americanas sejam antagonizadas, isso não acontecerá imediatamente, mas acontecerá ao longo do tempo, podemos ter, sim, diversas medidas sendo impostas, que vão desde medidas suaves, como, por exemplo, o cancelamento do visto de entrada de certas autoridades, como, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o nosso Procurador-Geral da República, pessoas que estejam violando os direitos humanos e violando a democracia. Podemos ter sanções financeiras que vão desde sanções a ativos pessoais destes no exterior, proibições de transações financeiras utilizando o sistema financeiro internacional, etc., até mesmo, em último caso, sanções ao próprio país, que é algo que a gente quer muito evitar, viu, Lacombe? É algo que a gente espera que não aconteça. Muitas pessoas falam, o Trump é muito duro nisso, ele não tem medo de usar tarifas, embargos, etc., mas a gente espera que isso não aconteça ao Brasil. A gente espera que nós consigamos, nossas instituições consigam responder e restaurar a liberdade no país antes dessas medidas terem que ser tomadas. E ainda consta, a Maria Elvira Salazar, acho que ela está confirmada, né, como a presidente, a diretora, a chefe da Comissão de Relações Exteriores. É isso, Paulo? O cargo específico, a Maria Salazar, nós temos um comitê de relações exteriores na Casa dos Representantes, que é a Câmara aqui, muito favorável ao Brasil, né? Nós tivemos a mudança do presidente da comissão, do comitê aqui, né, especificamente, no Brasil a comissão aqui é Comitê de Relações Exteriores, que sai o McCall e entra o Mass, que é um cara mais simpático à causa brasileira. Eu tinha um pouco de dificuldade ali com o Chairman McCall, não nos ajudava muito, mas nós temos tanto o Chris Smith, que foi mantido na presidência de 2 subcomitês, nós temos a Maria Salazar, ela está como presidente do subcomitê de hemisfério ocidental, né? E nós temos também uma pessoa chave aqui, que é o representante Corey Mills, deputado Corey Mills, que assumiu agora o subcomitê de inteligência e supervisão governamental dentro do Comitê de Relações Exteriores. Para vocês terem uma ideia, essa é a função que vai poder, por exemplo, intimar o governo, que terá prazer em passar a responder, a respeito dos documentos da interferência americana no processo eleitoral brasileiro. Nós sabemos hoje, sem sombra de dúvidas, que houve muita interferência americana dentro do processo eleitoral brasileiro, e hoje, de novo, foi um dos temas de longa conversa aqui com o Mike Benz hoje, o ex-departamento de Estado, que vão desde pressão de autoridades americanas a oficiais brasileiros, inclusive militares,
mas também passando pelo financiamento direto, através do pagador de impostos americanos, eu não gosto do termo contribuinte, do pagador de impostos americanos, ao complexo industrial da censura brasileira, ao ponto de que nós chegamos a ter, por exemplo, a embaixada americana dando R$170 mil para o Instituto de Felipe Neto promover a censura no Brasil. Então, esses documentos precisam chegar ao conhecimento do público, e eu digo a você, Lacombe, eu acho que nos próximos aí, de 2 a 3 semanas, nós vamos ter uma caixa preta aberta que vai chocar o Brasil.